Às vezes a gente não presta atenção, né? Mas as unhas contam muito sobre a nossa saúde. E elas podem dar sinais de que ela não está muito bem. Agora, quais são essas mudanças nas nossas unhas que nós precisamos estar atentos? Eu estou recebendo aqui hoje a Thalita Carlesso, que é dermatologista, e você pode participar pelo 99897.000. Thalita, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, sempre um prazer estar aqui, Mônica. Pois é, às vezes a gente ignora as nossas unhas. Ou a gente vai lá, né, passa o esmalte, tá bonito, mas elas são nossas aliadas. Com certeza. As unhas, elas vão refletir o nosso estado de saúde. Elas precisam de muitas vitaminas e o nosso organismo precisa estar em equilíbrio para elas estarem com brilho, né, com a espessura, tamanhos adequados, coloração adequada. Então, surgiu algum problema nas unhas, pode refletir que algo não esteja tão bem no nosso organismo. E o que a gente precisa prestar atenção, então? Que tipo de sinal e alteração? Unhas muito fracas e quebradiças, isso todas, porque quando é só numa unha, a gente tem que pensar primeiramente em trauma, manicure. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito grande, né? É muito comum as mulheres toda semana estarem lá no salão fazendo as unhas e dependendo da forma como é feita, o alicate que a gente usa muito pode danificar, né? Quando ele é pressionado na cutícula, na parte de cima fica a fabriquinha da unha, se chama matriz ungueal. Aqui assim? Isso. Aqui, nesse cantinho? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui para o Rodriguinho, olha, para a gente poder explicar. Não reparem, eu vou fazer a minha unha amanhã. Então, essa parte aqui que você está falando, essa aqui é o quê? Embaixo dessa parte da cutícula tem a matriz ungueal. Ah, tá. Então, que é importante. Quando tem uma pressão muito grande de alicate aí, só que semanas depois vai nascer a unha com alguns afundamentos, com algumas alterações por conta de um trauma que foi semanas atrás. Entendi. Então isso pode acontecer. Mas quando são todas as unhas ou a maioria das unhas acometidas, unhas das mãos e dos pés, então é bom sinalizar. Né, alterações no rim, no fígado, diabetes, alterações de tireoide, então tudo isso a gente tem que investigar. Então, se todas estão quebrando demais, né? E podem indicar, por exemplo, você falou problemas no fígado, no rim, até o diabetes. Às vezes aparecem algumas manchinhas nas nossas unhas, esbranquiçadas, uma mancha. Às vezes tem até uma mancha um pouquinho mais escura. Isso também pode indicar alguma doença, Thalita? Pode. A manchinha branca, que é a leuconíquia, ela geralmente pode sinalizar uma alteração de vitamina, um ferro baixo, um zinco baixo, um magnésio baixo. Quando uma manchinha geralmente não diz muito, é mais por aquela história de trauma que a gente falou da manicure. Entendi. Agora, quando são mais de 3 unhas acometidas, é sempre interessante investigar. Manchas amareladas, esverdeadas, a gente tem que pensar também nas micoses de unhas, que são super comuns. Agora, alterações marrons ou pretas, a gente tem que pensar também em névoas. A gente tem pinta na unha, isso pode acontecer. Não sabia. Como se fosse uma faixa, né, marrom em linha reta. E algumas vezes a gente também tem que tomar cuidado, né? Existe também o câncer na unha. Não sabia disso. Sim, tanto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa e a gente... Olha, porque essa informação é importante que a doutora Thalita trouxe, né? Que existe um tumorzinho aqui na unha, a gente vai saber melhor daqui a pouquinho. Você pode perguntar pelo 99897.000, viu? Vamos falar sobre as unhas agora. A gente está falando que as unhas podem dar sinais do que não está tão bem assim na nossa saúde. Eu estou com a Thalita Carlesso, que é dermatologista. Antes da gente mostrar algumas imagens, né? Deixa eu trazer perguntas para você, Thalita. A nossa amiga que está acompanhando aqui, até falou que já vacinou contra o sarampo, ela quer saber se a pressão do alicate pode prejudicar as unhas. É a Laís. Com certeza, pode sim. Tanto a pressão quanto a frequência, como eu falei, essa parte superior da cutícula, embaixo dela tem a nossa fabriquinha, né, da unha, que é a matriz ungueal. Se pressionado muito forte, vai ser danificado e depois essa unha vai crescer com depressões, ondulações. Isso é muito comum até. E antes da gente ir para o intervalo, né, você me disse que nós podemos ter câncer de unha também. Sim. Como é que é isso? Ele é um pouco raro, mas nem tanto. E, na verdade, são diversos tipos de tumores. A gente pode ter tumores dessa fabriquinha da unha, da matriz ungueal. Pode ter tumores pigmentados, por isso que eu falei atenção a manchas marrons ou pretas, que o próprio melanoma, que ele é um câncer grave, é um câncer que pode dar metástase, então pode aparecer na unha também.
E alguns outros tipos de câncer na vascularização ao redor da unha. Então, existem sim, por isso a gente tem que estar atenta. Então, porque a gente, às vezes, nós mulheres sempre nos preocupamos um pouco mais com a estética mesmo, né? Sim. Os homens, às vezes, então, nem se falam, mas é um problema que eles também têm que ficar atentos, né? Sim, atinge os dois, ambos os sexos. Ambos os sexos, né? Tem uma pergunta de uma amiga nossa, infelizmente não colocou o nome, a relação de comer a unha, isso pode trazer complicação e isso também é sinal de que alguma coisa no organismo não está muito bem, Thalita? Sim, é interessante, né, ela fazer uma investigação, não é saudável, primeiro porque as unhas, né, são meios de contágio, né, pode ter bactérias, fungos, não é interessante, não podemos comer nossas unhas, isso pode, dependendo da quantidade também, digamos assim, machucar, né, o nosso intestino, então é algo para ela não fazer, pode demonstrar também um certo grau de ansiedade. Então, tudo isso tem que ser, né, pesquisado e orientado. E orientado para melhorar, né? A nossa amiga Lolete queria saber de você, Thalita, o que pode ser unha escura e ocada. Seria algum problema de saúde? Unha oca, A né? unha escura e ocada, digamos assim, pode ser um sinal de micose da unha, uma infecção fúngica, que é muito comum. Então, ela tem que ser tratada. Olha só, tem uma amiga nossa que também está mandando uma pergunta, a Cláudia de Berlândia, usou vários remédios para micoses, somente diminui, mas não melhora totalmente. O que deve ser? Eu vou mostrar aqui a foto para a doutora Thalita, né? E vou preservar porque é uma coisa tão, né? Tão íntima, um probleminha dela, e aí? Provavelmente é uma micose de unha mesmo, depende de como ela tratou, ela foi realmente ao dermatologista, o dermatologista com certeza deve ter pedido exames, primeiro a gente tem que descobrir qual que é o fungo e tratar direcionado. Então, não adianta você chegar na farmácia, pegar aquele esmaltezinho que passa, né, na propaganda. Então, tem que ter realmente o diagnóstico correto, porque às vezes ela está tratando e não está pegando o fungo que ela está na unha. E aí, o mais comum, quando a unha nos conta que tem alguma coisa que não está bem, problemas renais, problemas no fígado, diabetes, algumas outras doenças também, Thalita? O mais comum, na verdade, são traumas, a alteração do alicate. Segundo lugar, seriam as alterações de nutrientes. Anemia, um ferro baixo, um zinco baixo, alterações de vitaminas e depois seriam, então, investigar também algumas doenças, né? No fígado, nos rins, tireoide também. Ó, mais uma imagem que chegou aqui de uma telespectadora querendo saber essas manchas. Ela tem 3 unhas que estão com manchas, tá vendo? Manchas brancas. Sabe aquelas manchas que dizem assim, vai ganhar presente? Sim. É mais ou menos isso que essa amiga nossa está passando. Isso pode ser tanto ressecamento mesmo da unha, às vezes ficou muito tempo com esmalte, depende também como ela está tendo todo esse cuidado com a unha. A unha ela é muito importante ser hidratada também, mas pode ser um sinal inicial de micose. De micose, é lá. A gente inclusive está mostrando o caso parecidíssimo com essa nossa amiga, né? Esse já é a leuconíquia, né? Que são essas manchinhas brancas que podem sinalizar alguma alteração de nutriente. Tá. E aí, para nós que usamos muito esmaltes, é preciso descansar um pouco, não é? É preciso. Pelo menos, eu digo, um diazinho, você tira o esmalte, né, antes de ir na manicure. É hoje. Coloca uma luvinha com hidratante e no dia seguinte você vai na manicure. Pelo menos um dia é necessário para hidratação da unha. A gente tem mais imagens dessas alterações? Essa aí é aquela mancha escura. Exatamente. Essa pode ser tanto um nevungueal, que é uma pinta. Eu falo que elas podem surgir na unha, ela vai crescendo no mesmo sentido, mas essa é uma lesão que tem que ir no dermatologista, a gente tem que olhar com aquela lupa que chama dermatoscopia e isso vai nos dar sinais se é mais uma lesão mesmo benigna, um nevo, ou se pode ser o melanoma. Então, não pode ignorar, né? E às vezes temos que fazer até biópsia, tirar um pedacinho da unha e mandar para o laboratório. Muito bem. Deixa eu trazer a nossa amiga Laís, nossas amigas, né? Laís, Renata e Alice, que estão morando em Uberlândia agora. Mônica, por que o dedão do pé apareceu um tipo de trincado bem no meio, branco, e nunca teve? Então, um trincado no meio do dedão ali, da unha, né? Do dedão, trincou e tá meio branco. Tá. Esse trincado podem ser várias coisas. Quando a gente bate, fechou o dedo na porta do carro, teve algum trauma nessa região que eu falei, meses depois pode aparecer esse trauma na unha. Às vezes ela teve algum trauma no dedão, não se lembra e depois essa unha cresce danificada.
ou pode ter sido trauma de alicate, mas geralmente são causas traumáticas, mas é bom ela investigar porque pode ser alguns tumores também. Deixa eu mostrar mais uma imagem que a doutora Thalita separou pra gente. Ah, um afundamento da unha. Isso. E parece que ela tem algumas ranhuras também, né? Isso, se chama coiloníquia, que também é uma alteração da unha devido a alterações de nutrientes, falta de nutrientes e também algumas doenças sistêmicas. Olha, estou chegando perguntas aqui para a nossa dermatologista. Mônica, peguei fungos nas unhas e nada cura. O que será, Leila? Então, o tratamento da micose de unha ele é muito difícil e tem que ter paciência. Tem casos que só o tratamento tópico resolve, loção, esmalte, mas tem casos que a gente tem que ir para tratamento oral e às vezes o tratamento é 6 meses, então tem que ter muita paciência. Tem que seguir direitinho para melhorar. Sim. Aqui deixa eu trazer mais antes da gente mostrar a próxima imagem. A Domildes diz que a unha dela está com várias listras, mas ela não colocou se são as ranhuras ou se são algumas manchinhas também. E tem a Cíntia de Frutal, todas as unhas estão esbranquiçadas. Então, as listras, né, que provavelmente a gente chama de estrias longitudinais, são como se fossem uns risquinhos. Pode ser um sinal tanto de ressecamento da unha, às vezes ela não está hidratando muito bem, depende também da atividade da pessoa, se é uma pessoa que lava muito louça, que tem contato com algumas substâncias químicas, isso vai refletir na nossa unha também, ou já pode ser alguma alteração, tem que investigar a questão dos nutrientes, se está tudo ok com ela. As manchas brancas, quando são muitas em todas as unhas, a gente tem que investigar também a carência de ferro, de nutrientes e às vezes pode ser uma micose inicial também. Ela pode começar manchinhas brancas, depois meio amarelas, depois deixar a unha oca, aumenta a espessura da unha. Tem que ficar atenta a isso. Vamos para a próxima imagem, né? Nosso tempo está terminando aqui. Essa é uma unha que está... clássica micose, já está bem avançada. Então, nesse caso aí, provavelmente já seria, se o paciente puder, depende também das condições, né, de saúde dele, fazer um tratamento oral longo para melhorar essa micose. Muito bem. Doutora Thalita Carles falando para a gente sobre essa atenção que nós devemos dar às nossas unhas, porque elas nos contam que alguma coisa não está muito bem e a gente precisa tomar providência. Thalita, muito obrigada, viu? Obrigada a eu. Bom fim de semana para você, viu? Obrigada.